Olá, bem-vindos a mais um episódio do Inspirar Negócios da Matriz Group 2025. O Inspirar, que é um evento tradicional da Matriz, agora nesse ano, nesse formato de videocast. Só lembrando que esse ano nós temos aqui no link embaixo, na descrição, a gente tem um link para um e-book com as tendências de 2026. Não sei em que ano você vai estar vendo esse vídeo, mas de qualquer forma é um e-book de tendências da perfumaria e embalagens para 2026. Esse projeto é um oferecimento da Matriz Group, que é a maior importadora e distribuidora de frascos, tampas, válvulas para o mercado de perfumaria, cosméticos e farma do Brasil. E hoje estamos trazendo aqui um convidado também muito especial, que é o Arnaldo Lopes Filho, que é praticamente diretor de planejamento e produtos da Matriz Group. Há quantos anos, Arnaldo? 25 anos. 25 anos. 25 anos. Não, eu não sou diretor há 25 anos, né? Eu comecei como todo mundo lá, por baixo, né, João? A gente começa lá carregando caixa e vai vendo que cada um tem capacidade. Já acharam que eu tenho capacidade para estar onde é que eu estou, então... Não tem dúvida, né? Estamos aqui com a Joelma, que é a nossa gerente comercial da Matriz, nossa companheira aqui de todos os episódios que vocês tiveram oportunidade de assistir. Todos assinem no canal da Matriz Group, olhem a nossa playlist do Inspirar, que esse ano está com entrevistas muito bacanas, que para você que é empreendedor, eu acho importante, são entrevistas inspiradoras, com muitas dicas de negócio, para você que quer empreender nesse nosso segmento. Jo? É isso aí. É um prazer estar aqui hoje com vocês, em especial com o Arnaldo, né? Que é uma pessoa que está aí. Cheguei depois, mas estou com ele aí há bastante tempo e hoje eu vou começar fazendo uma pergunta para ele, né, Denilson? Uma pergunta assim muito simples. Como é que você vai contar? Conta pra gente como que surgiu a Matriz Group. Qual era o sonho do seu pai? Você sabe, Jô, que... Deixa eu pensar. Botando lá no comecinho, a gente não tinha a pretensão de chegar onde a gente está hoje. Não é essa a pretensão. Esse sonho foi se tornando realidade com o tempo, né? E com as muitas pessoas que passaram pela empresa, cada uma colocando lá seu tijolinho, e a gente chegou no que a gente é hoje, graças não à ideia do meu pai de fazer esse trabalho e a colaboração dessas pessoas para que a gente chegasse onde a gente está hoje. Se não fossem essas pessoas, assim como se não fosse você, se não fosse o Denilson e todo mundo que passou por lá, a gente não estaria onde a gente está hoje. Eu sou muito orgulhoso dessas pessoas, de vocês e dessas pessoas. Tá? Tô orgulhoso de estar aqui hoje, tendo essa oportunidade, que a gente criou essa oportunidade de divulgar, né, um pouco mais do trabalho da Matriz, porque muitas pessoas não conhecem até onde a gente consegue chegar e o que a gente pode fazer por elas. É bem difícil de transmitir isso. E estando isso gravado, muitas pessoas vão poder aproveitar isso agora e, que nem o próprio Denilson falou, no futuro, porque a gente vê a visão para 2026, mas também é uma coisa... Embalagem é uma coisa que se usa há milhares de anos. Né? Ela só foi evoluindo em questão de alguns materiais, mas vidro, quantos anos nós temos aí de vidro? Mais de 2.000 anos de embalagens de vidro, né? Então, é bem bacana, é um trabalho bacana, uma oportunidade para quem está começando, uma oportunidade para quem já está no mercado e quer melhorar o seu conhecimento, melhorar as suas habilidades, para poder negociar melhor. Até para ligar para a gente e falar assim, poxa, eu queria um frasco de 220, não quero um frasco de 200 ml, porque 20 ml vai fazer diferença no meu produto. Sim. E assim vai. Então, essa oportunidade é bem legal. E voltando um pouco para o sonho do meu pai, meu pai lá atrás era um despachante. Tratava de documentos de carro, essas coisas. E ele é um comerciante nato, nasceu para ser comerciante. Ele nunca imaginaria hoje a gente desenvolvendo as embalagens técnicas diferentes que a gente consegue fazer. Ele não imagina, ele já faleceu, né? Não sei se todos sabem disso. É uma pessoa que tocou deixou
a semente no meu coração e eu tento passar isso para as novas gerações que estão vindo, para a gente continuar no mesmo ritmo dele, que era simplesmente fazer o que fosse preciso para atender. E se o cliente tem razão, atende ele. Se a gente tem razão, vamos fazer o certo. Vamos conversar com ele, explicar para ele e assim por diante, sempre levando em consideração que o fio de bigode é a coisa mais importante que a gente tem lá, né, Jô? É verdade. Falou, tem que cumprir. E aí o sonho dele era realmente sair daquela vida de ser despachante e encontrar um novo negócio, né? Só que ele não tinha conhecimento técnico, não sabia nada, trabalhava ali na rua já há muito tempo. E o filho de um dos donos de loja da rua propôs para ele montar uma sociedade e trabalhar num nicho que até aquele momento não era importante para ninguém. O pessoal trabalhava mais com varejo. E o varejo, a pessoa começava a comprar mais e pagava mais por aquele produto, independente da quantidade que ele comprava. Então, eles viram ali uma oportunidade de se especializar no atacado, né? Das embalagens que já tinham no Brasil. E começaram a fazer coisinhas diferentes. A gente não trouxe nada aqui para mostrar, né? Mas é interessante a dinâmica que essas embalagens foram tomando, né? Porque a gente tinha na época, era perfumaria, só trabalhava com perfumaria nacional e popular, né? Um perfume tinha que custar R$1 para poder ser vendido. Não tinha essa história de fazer um produto realmente que tivesse qualidade para chegar a concorrer com um produto importado. Hoje nós temos produtos nacionais que têm condições, são melhores até que o produto importado. Muita gente não sabe, mas a gente tem vários clientes que fazem produtos assim de uma qualidade excepcional, né? Então, bom, a gente vai falar um pouco disso depois, mas o sonho do meu pai então era trazer um novo negócio para a família e ao mesmo tempo eu não trabalhava aqui ainda, eu entrei 5 anos depois, né, de toda essa coisa, e aí quando eu entrei começou a diversidade, né, João? No começo era uma coisa muito simples, muito de volume mesmo, de atacado, e com esses volumes conseguia-se preços melhores, e com esses preços melhores a gente conseguia entrar no mercado e concorrer com todos os players que tinham no momento, e até hoje é assim, né? A gente trabalha com volume. Vai desenvolver uma tampinha. Tem que ser no mínimo 20 mil, 30 mil para começar. Não dá para começar com menos do que isso, porque não alcança um preço que vá dar o preço para o cliente, né? Tem muita gente hoje, Denilson, que está indo, vai para a China, né? Fala assim, eu vou fazer um negócio da China. Só que eu não quero... Veja, eu não estou querendo diminuir esse ímpeto da pessoa falar, não, eu quero comprar direto da China. Não é isso. É que quando a gente compra da China, existe toda uma negociação para chegar. Né? O que a gente chegou hoje tem uma negociação técnica, tem uma negociação comercial e tem uma negociação de pagamentos. Então, se você, por exemplo, eu quero comprar direto da China, mas eu quero comprar 1000 peças, ele vai te cobrar o preço, nem que eu vendo, mas que o varejista vende, porque é varejo para eles lá. Eu quero comprar 50 mil. Aí você começa a entrar num jeito, mas quem consegue começar com 50 mil? Então, o nosso foco hoje é trazer essas pessoas para começar, né? Começar esse trabalho e com o tempo ir desenvolvendo e conseguindo continuar atendendo ele em todos os aspectos do produto que ele vai fazer. E nesse caso, né, Arnaldo, quer dizer, a gente consegue um melhor preço para que esse empreendedor que hoje está começando, ele tenha um bom preço de entrada, para ele ter o melhor custo de produto para poder negociar na ponta. Quando nós conversamos com a Joelma, episódios atrás, ela falou um aspecto importante. Ela falou de um aspecto importante que tem a ver com esse aspecto que você falou da história. Antes, que eu me lembro, e aí assim, que eu me lembro pessoalmente, os perfumes, eles tinham, alguns até nem tinham válvula, você... Com tampa, era com tampa. Era só tampa. Tampas. E depois no começo era só tampa, a válvula não existia. Não existia. Não existia então aí veio a válvula, e depois
a questão do que você veio colocar, que talvez só em grandes indústrias havia, e isso veio possibilitar esse empreendedor a ter os recraves. Exato. Você conta um pouco disso, porque foram mudanças que passaram pela sua mão também. Olha, o que nós vendemos de vidro de alfazema, um dia esses vidros de alfazema vão abrir dentro do mar, porque o pessoal joga no mar esses vidros de alfazema, e o nosso mar vai cheirar alfazema, Ju. Vai ser o único mar no mundo. Você vai chegar na praia e você já vai sair perfumado de alfazema. E esses perfumes de alfazema são todos com tampa. Milhões e milhões de vidros de alfazema foram vendidos com tampa. E o público, naquela época, não tinha no Brasil válvulas, perfumes com válvula, era tudo com tampa. Então a pessoa aplicava, Era isso. dava aquela batidinha e era a aplicação do produto. Quando você tem um desenvolvimento do cliente, do público consumidor, você precisa vir trazendo as coisas de acordo com o que o cliente vai. Então lá fora se lançou a válvula spray, veio as válvulas spray e a gente começou por quê? A aplicação era muito mais simples, você não precisava ficar com a mão suja de perfume. A quantidade que você dosa numa válvula é sempre a mesma, então você tem uma quantidade fixa que você pode colocar e sabe o quanto você quer para o seu consumo. Tem gente que toma banho de perfume, tem uns que põe só um pouquinho aqui, tá tudo certo. Né? O jeito do consumo de cada um. Então, essa dosagem foi importante e a gente foi vindo na mesma mão do mercado. Então, no começo a gente só tinha frascos e tampas, milhões e milhões de peças foram vendidas dessa forma e o público comprava. Aí começou a chegar a desenvolver as válvulas no mercado americano, principalmente, e a gente começou a trazer essas válvulas dos Estados Unidos. Vinha dos Estados Unidos e com o tempo a China começou a desenvolver um parque industrial importante, né? Só que era engraçado, né? Você pegava, a gente falava que as válvulas chinesas no começo eram um sorteio, porque o chinês não sabia fazer o produto. Então ele começou a fazer por ele próprio. Quando ele começou a fazer por ele próprio, então você tinha uma gama de defeitos assim gigantesca. Só que foi passando o tempo, o chinês falou, opa, não posso fazer dessa forma. Eu tenho uma mão de obra barata que é o meu como é que se fala? Meu manezinho ali, é isso que me faz vender. Só que eu preciso qualificar a minha mão de obra e preciso fazer produtos que não deem problema lá no produto final, senão eu vou ter problema para sempre. E hoje as válvulas chinesas são tão melhores do que as americanas, italianas e assim por diante, porque eles foram desenvolvendo o processo ao ponto de ter os melhores moldes que fazem esse tipo de produto hoje. Mas no começo, né, a gente rosqueava a válvula, teve um caso que a gente rosqueava a válvula e a válvula desrosqueava sozinha. Ela voltava. Não, tem alguma coisa errada nesse negócio aqui, como é que pode? E vazava, né? Porque imagina, você rosqueou na fábrica, você leva pro produto pro cliente e ele acaba vazando todo no caminho. Chegava lá, o que aconteceu com isso aqui? A válvula descorreu. Como é que você vai explicar um negócio desse para ele? E eles tinham um ângulo da rosca da válvula diferente do ângulo de rosca do frasco. Aí ficava fazendo uma pressão contra, ela desrosqueava assim, ó. E você olhava assim, não é possível, faz de novo. Interessante. As válvulas recrave, só para finalizar aí a tua pergunta, veio na sequência. Por quê? A gente tinha as válvulas de recrave já 20, que eram utilizadas para perfume já no começo, só que elas eram desproporcionais, não tinham não tinha frasco de recrave 15, era só frasco de recrave 20, que na verdade eram os frascos de mel, mel que começou, aí o pessoal começou a botar alguma coisa de recrave naquilo, só quem tinha capacidade de botar um recrave 15, e aí que está o legal da matriz, né? O público em geral, as empresas de cosméticos, sem ser uma Boticário, uma Natura e uma Avon, não tinha condições de fazer um molde de recrave 15. Porque quando você vai fazer um molde aqui no Brasil, você precisa de, no mínimo, umas 500 mil peças para poder fazer um molde numa Whittle ou numa Anchieta. 300 mil, né? Ou então ele vai te cobrar um preço absurdo, porque você vai ocupar o quanto que ele ia usar para fazer 300 mil e fazer só 50. Então, seu preço fica 6 vezes mais caro, porque é o mesmo custo de fazer 50, é o custo para fazer 300. Então, ele fica mais caro. Então, a matriz veio nesse ímpeto. Então, a gente desenvolvia um molde de 300 mil peças
E vendia 5 mil para um, 5 mil para outro, 5 mil, diferente. E aí começou a entrar a questão do recrave. Mas para que recrave se você já tinha rosca? Esses produtos mais populares, eles iam para o consumidor e voltar. E o consumidor não era o consumidor, ele era o vendedor. Então você chegava lá com 12 produtos para ele, ele vendia esse produto, depois a pessoa pagava uma comissão, dava uma coxa. Estou falando isso coisa de 25 anos atrás e ainda tem hoje a questão dos kits. E o que acontecia? Quando você estava com a tampa, o cara desrosqueava, usava o perfume, bonitão. Na hora que o cara chegava para cobrar ele, se ele tinha vendido ou não, falou, não, esse aqui veio pela metade. Ou então o cara completava com álcool, o produto ficava todo turvado, porque estava com fragrância dentro lá e com álcool, só com álcool, tudo bem. Mas se o cara completava com água, o produto ficava turvo. Então você tinha uma possibilidade de adulteração daquele produto. Então a gente tinha que resolver a questão do recrave. E aí foi se adaptando o recrave também de novo, com produtos importados de outros países. A China desenvolveu e a gente começou a trazer para cá também. E hoje todo mundo pode ter um produto que tem confiança na hora que vai usar aquele produto, que é o produto que foi feito pela fábrica. Porque o E não uma coisa tira, adulterada. Né? Não tira. Se você tirar, deslacrou o produto. Eu, aproveitando que o Arnaldo falou a respeito disso, eu falo que ele foi o grande inovador nisso, viu? Porque para fazer com que o cliente também aceitasse, não foi fácil, viu, Denilson? Eu que acompanhei um pouco de perto isso, quando a gente lançou essa linha de recrave, né, Arnaldo? Nordeste, foi, então. Nossa, ainda bastante dificuldade na aceitação. Porque o costume daquela válvula de rosca, eles tinham um manuseio para eles mais fácil, né? Eles reaproveitavam a embalagem, né? É. Hoje dá para reaproveitar a embalagem, só que você não reaproveita a válvula, você reaproveita só o frasco. A gente que participa um pouco, mas hoje eu vou deixar o Arnaldo contar, que hoje eu estou aqui do outro lado, né? Não, mas é legal. Eu quero que você conte um pouquinho como é o processo de criação, das tendências, como que é feito esse estudo, como que a matriz... Porque a matriz está sempre inovando no mercado, né? Todo ano a gente vem com lançamentos, vem trazendo novidades, tendências... Mas hoje que você que vai contar um pouquinho pra gente. Ixi, nós vamos entregar o nosso ouro aí, João. É problema isso daí. Os concorrentes vão assistir isso aqui também. Não, eu quero fazer uma ressalva, eu já falei para a Joelma. Esse ano, assim como ano passado, eu tive na FCE. E quando você visita outras empresas, você vê o quanto a matriz traz de inovação todos os anos. A gente teve o Fábio Saqueto aqui conosco e ele é uma das testemunhas, ele fez até uma live com você na própria feira mostrando a quantidade de inovações que a matriz traz. Então, 25, isso está no DNA da empresa, está no DNA. Tanto a inovação que nós falamos agora, Sim. das válvulas, depois os recraves. Então, esse aspecto da Joelma é importante, né? Quer dizer, você trabalha toda essa linha, eu acho importante você entrar um pouco mais a fundo nisso, porque é um processo contínuo, né? Eu vou te falar da fundação dessa empresa. Meu pai, ele tinha um lema que é o seguinte: no mercado, ou você faz poeira, ou você come poeira. Como eu não gosto de poeira, eu faço poeira. Nós, né? Hoje nós fazemos poeira. De forma que a gente sai na frente com, geralmente, que nem a gente estava falando agora, nessa última feira, acho que foram 25 lançamentos. Sim. Não é simples você fazer 25 lançamentos em alto volume, para ter custo para o cliente poder comprar da gente. Porque às vezes ele olha para a gente, eu estou comprando do comprador. Não, você está comprando de quem desenvolveu o produto e quem está na frente dessa história e vai trazer um produto com preço suficiente para você desenvolver o seu produto. Senão não vale a pena. Então, parte desse processo primeiro, a gente faz poeira. Tá? Porque a gente não gosta de comer poeira, né, João? Então, a gente está sempre nessa busca, né, do que precisa ser feito para o próximo ano para atender as demandas dos clientes que os clientes vão ter. Bom, aonde parte essas coisas? Vamos lá. Primeiro a gente faz uma análise, a gente olha para o mercado e olha para a política. Certo? Esse ano era um ano de expansão, seria um ano de expansão de comércio. Então a gente vai no risco. Esse é outro lema do meu pai. Comércio é risco. Então a gente lança 25
E desses 25, automaticamente 5, 6, buf. Os outros 20, 19, eles vão caindo numa cadência e depois a gente tem um prazo de 2 anos para desenvolver esse produto. A gente mantém em linha sempre, porque tem gente que lança, confia na gente e continua, mas a gente vai trabalhando esse produto durante 2 anos para ele pegar o ritmo que ele precisava. Então a gente investe um dinheiro na frente com risco, de olho na política, no desenvolvimento econômico do Brasil e de olho nas tendências lá de fora. Então, por exemplo, a gente vai desenvolver uma nova linha de pintura para esse ano, para o ano que vem, 2026. Quais são as tendências de cores da Pantone, dos produtos que estão sendo lançados lá fora? Porque não adianta a gente pintar, vamos pintar de amarelo porque a gente acha que vai gostar do amarelo. Não, a gente tem que ir atrás de uma tendência. E primeiro as coisas são lançadas lá fora, depois elas vêm para o Brasil. Isso é 70% dos casos. E aí os outros 30% dos casos são de coisas que a gente vê buracos de mercado. Então, por exemplo, vou te dar o exemplo aqui do Piccolo. Acho que todo mundo já conhece. O Piccolo, para você que está vendo aí, deixa eu ver se dá para mostrar, é um frasco cilíndrico. Aí você fala assim, mas o que tem de inovação nesse frasco, né? Os frascos de 30 ml que a gente tinha na época eram frascos difícil de rotular, difícil de... Tinha um ou outro, eram todos iguais, altos, não tinha um frasco que fosse com preço acessível para lançar produtos mais baratos. E atender uma gama mais extensa. Mais né? extensa de Piccolo, clientes. Aí você pode falar melhor tudo que ele pode atender, desde um reparador de pontas, um perfume de bolsa, um perfume de cabelo, né? Você vê. Um remist. E a gente via essa tendência de produtos de maquiagem, produtos de cabelo, produtos que não tinha frasco para fazer. Então a gente vê o buraco de mercado, vai atrás dessa tendência. Qual seria o melhor produto para atender? Qual que é o valor que esse cliente pagaria por um produto desse para pôr ele no mercado? Adequa o valor, adequa o produto e lança. Piccolo, esse frasco aqui, gente, vendeu, se eu não me engano, a Jo pode me corrigir, acho que coisa entre 3 milhões. Um pouquinho mais, em torno disso. Uns 4 milhões de frascos. E ele continua vendendo, porque ele é extremamente versátil para vários tipos de produtos. Você pode pôr desde até uma bala líquida a um produto de maquiagem. A linha de skincare, vitamina C, tudo. É importante para o empreendedor. Eu vi um dado outro dia que, na verdade, não surpreende a vocês, mas a mim surpreendeu. Uma das grandes marcas de perfumaria do Brasil, num dia vende 400 mil perfumes. Então, assim, para ter ideia do tamanho do mercado, você que é empreendedor, e é um mercado que só cresce, é o segundo mercado do mundo, não é isso? Eu acho que a gente é o terceiro, se não me engano, que a gente perde para a China. Né? Então, é Estados Unidos, China e Brasil. Mas o brasileiro, ele consome muito cosmético. Principalmente no Nordeste, né? O pessoal gosta de tomar banho de produto, né? Então, aí vai essas tendências que hoje... Tem 2 tendências na parte de perfumaria, né? Depois não sei se a gente vai falar disso, mas os produtos de 100 ml assumiram um protagonismo, porque o brasileiro precisa de mais produto. Foram lançados até os body splash de 250 ml, porque também é para tomar mais banho de produto, né? Mas também tem hoje aquele perfume que você tem especial, mais caro, melhorzinho, só que eles foram diminuindo os volumes, né? Para um 30 ml, como esse daqui, ó. Esse é 15. É o de 15. Esse é de 15, desculpa, né? Nem de 30, né? Olha lá. É um perfuminho que você vai pagar... Se você não tem R$150 no bolso, você tem 30. Então, se o cara... Com o poder aquisitivo do brasileiro caindo nos últimos anos, isso aqui é uma saída muito comercial. Muito comercial. A gente viu essa tendência, só tinha um frasco de 15 no mercado, mais os provadores, né, Jo? De 15. E aí a gente foi lá e desenvolveu um frasco quadrado de 15, que não existia. Fora que é super moderno, né? É, moderno, diferente. Então, é assim que desenvolve um produto. A gente procura os buracos, vê se é vendável aquele produto e investe no risco, muitas vezes.
Então, tem produtos que levam uns 2 anos, de repente, né? Buf, Bum. buf, buf, vai crescendo e Não. assim vai. É porque isso varia muito, porque depende de uma marca famosa que a gente atende grandes, né, grandes nomes aí no mercado, lança aquele produto, então todo mundo quer um igual, né? Então Também tem tem isso isso. também, isso faz diferença no mercado. E uma das coisas que a gente também faz lá, né, Arnaldo, ele também vai falar um pouquinho melhor, alguns frascos nossos, válvula, a gente já teve válvulas também que a gente tem patente, que a gente faz, a gente protege, né, essas criações para não correr o risco de banalizar e trazerem produtos com a qualidade inferior, mas Denegrindo parecido, denegrindo o o produto do produto, nosso próprio né? cliente. Aí e você pode falar um pouquinho para gente como é feito esse processo de patentes? Hoje Nossa. é você que... Porque não- parte do design que você... É. Aliás, só um parênteses. Você não é um designer. Você é Não, um eu sou engenheiro engenheiro químico. químico. Engenheiro químico. Mas tem essa veia, né? Como é que É. isso acontece hoje para você, Ana? Olha, a criatividade do brasileiro é gigantesca. É gigantesco. O que a gente vê os brasileiros fazer com as embalagens que a gente faz, hein, Jô? A gente não sabe onde vão parar as embalagens. Nem a gente É um acredita, negócio assim, a gente nem acredita onde vai parar. Às vezes vai parar numa igreja para pôr óleo de unção para a pessoa, Uhum. às vezes vai para um perfume, às vezes vai para um produto que você nem imagina. Que você nem imagina como é que ele... O que vai ser aquilo? Uma vez a gente vendeu o batoque para o cara cobrir cabeça de parafuso para proteger. A gente não sabe. Então, falando um pouco do que a Jo... Você perguntou mesmo, Jo, Sobre as das patentes. patentes. No Brasil, a gente tem o NPI, né? Que faz que gerencia as patentes no Brasil. É difícil a legislação, tá? Mas é importante, porque você vira proprietário do que você desenvolve a criatividade. Então, como a gente desenvolve esses designs diferentes, a gente procurou patentear junto ao NPI os desenhos técnicos desses produtos. De forma que, por exemplo, se você pega um frasco, isso aqui é um frasco que não existe aqui ainda no Brasil. Não sei se você consegue ver. Dá para ver aí? Uhum. Quem olhar vai ver, é um frasco. Eu estou mostrando uma coisa que é bem difícil de colocar como standard. Isso aqui é uma coisa muito exclusiva e eu consigo desenvolver para o cliente isso daqui. O que é? É um frasco retangular com a boca deslocada. Em vez de ela estar no meio do frasco, ela está deslocada para o canto. Nossa, isso aqui é um must. Para quem gosta de desenvolvimento de embalagem, fala, nossa, isso aqui é muito legal. Dá para ser feito? Dá para ser feito. Não existe no Brasil ainda. Né? Por quê? Porque é uma coisa extremamente exclusiva. Teria que ter um volume aí de 50 mil frascos para poder fazer isso daqui. Mas é possível e eu consigo fazer isso para o cliente. Entendeu? Mas às vezes você traz isso e a Joelma, quando apresenta, você tem 2, 3, 4 clientes que querem. Isso viabiliza a ideia. Exato. Porque eu acho assim, pelo que eu entendi, né, ao longo desses anos, o que a Matriz fez foi levar, e aí muitos empreendedores nasceram dentro da Matriz e hoje cresceram em níveis de milhares de frascos, porque a Matriz possibilita isso para ele. Exato. Não só o custo do frasco, mas também a possibilidade de ter um design diferenciado, não é isso? Eu acho que é onde que eu já estava querendo chegar com essa pergunta. Isso. A gente, imagina o seguinte, nós fazemos um design diferenciado e colocamos no mercado. A maioria do mercado tende a copiar as coisas. Né? E essa cópia pode denegrir o produto do nosso cliente. E essa cópia pode vir um frasco desse aqui com um produto com uma qualidade muito mais leve. Aí o custo fica menor. Então você vai diminuir a qualidade do produto do cliente que você lançou aqui, porque não existe esse frasco aqui no Brasil ainda. Isso aqui é uma coisa, é um sonho. Para quem entende de design sabe o que eu estou te falando. É diferente de tudo. Tem alguns produtos internacionais que têm assim a boca deslocada, mas no Brasil não tem. Então, veja, a patente é importante para você manter a possibilidade da sua criatividade continuar com você. E a gente faz as patentes dos produtos justamente para não denegrir aquele produto
embalagens você tem N e qualidades também. Quando você vai na China, principalmente, você pode comprar um produto o mesmo produto que custa $1, custa 20 centavos. Ah, você está fazendo negócio da China? Não, ele vai diminuindo a qualidade daquele produto até chegar no custo de 20 centavos. Então, o produto com 20 centavos, com certeza, não é o mesmo que você vai pagar $1. Entendeu? Então, você tem que manter. Hoje, a gente tem uma empresa que vistoria todos os containers que a gente embarca. A Matriz, gente, é a única empresa que faz isso. Presta atenção. A gente tem uma empresa lá que vai de fábrica em fábrica vistoriar de acordo com os nossos padrões de qualidade o material antes dele sair da China. A maior parte das empresas que importam material aqui no Brasil, Denilson, eles são empresas que, eu tenho aqui a minha especificação, eu quero que você faça desse jeito. Aprova a amostra e quando chega aqui vai ver o produto que recebeu. E chinês é assim, tem muita gente muito boa, mas também, como aqui no Brasil também tem pessoas de todo tipo, nós recebemos uma época, não sei se alguém lembra disso daí, que faz um tempinho já isso, acho que uns 5, 6 anos atrás, né, Jô? Um monte de container cheio de lixo. De lixo, Imagina. Container cheio de lixo. Lixo mesmo. Sabe aqueles lixos que você joga para casa, o reciclável, essas coisas? Eles pegaram, encheram os containers de lixo, o cara, provavelmente, alguém comprou um material da China e quando chegou aqui era lixo. Abriu e aí como é que você vai reclamar lá? Não tem nem pra então, quem, os containers hoje nossos, da Matriz, eles são lacrados na fábrica. Lacrados na fábrica e com a qualidade já garantida desde a fábrica. E a gente garante, quando chega aqui, a gente confirma essa análise e só depois que o material está aprovado é que ele vai para o estoque. Ele fica lá na quarentena esperando ser aprovado para poder ir para o mercado. Entendeu? Então, a única empresa que faz isso hoje, porque é um custo, isso. Mas a gente fez isso porque a gente tinha surpresas. Comprava preto, chegava aqui branco. Comprava de alumínio, espessura X e vinha com uma espessura Y. Você não tinha como garantir a qualidade daquele material, a não ser que você tivesse muita confiança na pessoa que você estava comprando. Só na região que a gente compra válvulas, Denilson, tem mais de 200 fábricas de válvula. De todos os tipos, né? Só de válvula. Essa mesma válvula aqui de rosca, tem mais de 200 fábricas que fazem esse mesmo produto. Com preço de qualidade 20 centavos até aquele cara que faz a qualidade de $1. Você entendeu o tamanho da responsabilidade da coisa quando chega esse material aqui? E quando chega esse material aqui, o cliente quer usar. Ele não quer esperar vir mais 4 meses para chegar outro material. Ah, deu problema. Peraí, eu vou importar outro. Já era. Porque é um processo naturalmente moroso, depende. Tem trâmites, documentação. Todo o investimento dele foi para casa do chapéu. Agora, falando ainda, né, de produto, de atendimento, tem uma coisa que a gente é muito forte no B2B, né, nessa questão do B2B. E tem uma coisa que o Arnaldo, a gente continua com a loja física, né, para você que não conhece, está convidado, né, a conhecer nossas lojas. E como você vê isso como um complemento, um negócio do outro, Arnaldo? Ele sempre brincava comigo, eu já vou começar com a dica aqui, que a Mega, principalmente a Mega, que é uma loja conceito que a gente tem lá no centro, é um laboratório. É um berçário. É um berçário, né? É um berçário. Jô e Denilson, a Boticário começou lá na rua. É um berçário. Olha o tamanho que a Boticário é hoje. Né? Começou antes da gente, de nós, Matriz, né? Mas começou lá na rua. E assim como centenas de clientes começaram lá na rua. Milhares, vamos dizer assim até. Então, esse berçário, a gente não consegue sair. Né? Às vezes a pessoa fala, por que você fica aqui nessa rua com o varejo todo? Porque todas as outras lojas têm o varejo ali que está efervescente, né? As pessoas trabalhando em quantidades pequenas e começando a vidinha deles. E a gente tem vários casos que a mulher está em casa sem fazer nada, vai lá e começa a fazer um aromatizadorzinho, né, Jô? Começa a vender para a família, daqui a pouco é para os amigos, bota no Facebook, começa a vender para
para outras pessoas que ela não conhece, abre o mercado, daqui a pouco o marido larga o emprego para vir ajudar a mulher porque ela não está dando conta, e esse micronegócio vai ganhando corpo, né? A gente costuma brincar que a gente dá ali no berçário aquele leitinho, uma coisa para a pessoa ficar forte, e aí depois vai com mais um alimento mais sólido, com material com mais desenvolvimento. A empresa, a gente procura sempre orientar o desenvolvimento das empresas que compram da gente, no sentido de, olha, peraí, você está crescendo, já está na hora de você terceirizar. Olha, o seu concorrente está entrando com 15 ml no mercado, você não vai pôr 15 ml. Não é porque a gente quer vender o 15, é porque quanto mais esse cliente crescer, mais a matriz cresce. A gente cresce junto, né? A gente cresce junto, sempre foi assim. É verdade, só um detalhe, aqui nós estamos falando de rua. A rua que nós estamos falando, nós já comentamos também em outros episódios, que é a Silveira Martins, que é ali próximo à Sé, próximo ao Poupa Tempo, que é a famosa Rua das Essências. Se tornou a Rua das Essências de anos para cá. Exato. E você que está fora, às vezes, de São Paulo, está assistindo esse vídeo, mas eu tenho que me deslocar até São Paulo, vai ser um prazer recebê-lo. Mas a gente tem uma loja online, que é a Mega, que é justamente esse berçário, só que é um berçário online, onde você vai ter a possibilidade de comprar tampas, válvulas, frascos e o que precisar para iniciar o seu negócio. Mas nós estamos na Sé, em São Paulo, e lá se tornou isso. Né? E aí a gente acaba vendendo desde uma peça até 1 milhão. Conforme a pessoa vai aumentando o volume, a gente consegue negociar esse valor para ela. Porque você tem um custo para embalar uma peça, um funcionário para pegar essa uma peça, e você tem o custo para o cara pegar 20 caixas, 50 caixas, 100 caixas. Você vai diminuindo para entrega. Fazer uma entrega de 100 caixas tem um custo menor do que eu fazer o mesmo local com 20. Então, conforme a pessoa vai aumentando, ela vai ganhando esse alimento sólido e vai ganhando, e nós vamos renegociando o valor para ela. Porque ela pagando, veja, a gente não quer manter o preço, a gente quer dar competitividade para esse cliente. Hoje, nós temos preços equivalentes às fábricas. Né? Por que você... como é que eu consigo comprar da 8 da Anchieta no mesmo preço que a matriz vende? Porque a matriz negocia e compra. Hoje eu não sei agora, mas a última vez que eu conversei lá com o pessoal da Anchieta, a gente era o terceiro maior cliente da Anchieta. Então a gente compra um volume muito grande, consegue negociar esse preço ao ponto de conseguir atender o cliente. Esse é o nosso métier, atender o cliente. Vou botar um preço mais caro que a Anchieta. Não faz sentido. Não faz sentido para o cliente. Eu vou lá e compro na fábrica. Mas eu vou comprar do cliente da fábrica. Se você tiver 1 milhão de frascos para negociar com a fábrica, talvez você chegue nessa negociação que a gente tem de 25 anos, 30 anos com a fábrica. Então, não é uma questão de ser arrogante nesse sentido. É uma questão de ser prático e de ter um atendimento diferenciado. Porque lá na fábrica, eles dão atendimento? Bom, dão. Só que imagina que eles não conseguem. A matriz hoje tem ativos 2.000 clientes por mês. Essa faixa, né, Denilson? Até para mais. Até para mais, né? 3.000? Imagina a fábrica atendendo 3.000 clientes lá. E a gente gerou uma estrutura comercial para dar atenção para essas pessoas. E a gente realmente dá atenção. Se preocupa com eles. Se preocupa, e tem um detalhe do que o Arnaldo está falando. Por exemplo, na fábrica ele vai lá e compra um vidro. Na matriz ele compra o vidro, ele compra a tampa, ele compra a válvula. Tudo num lugar só. E a gente consegue dar essa consultoria ao cliente para ele ver como que o produto dele... Porque às vezes ele chega com uma ideia formada, que muitas vezes é bacana, vai ficar legal, mas muitas vezes um detalhezinho que você mexe ali faz toda a diferença no produto final. Né? Tem isso também, Denilson. E complementando só um pouquinho a tua pergunta, Jô, você falou do laboratório. Então, o que a gente faz com a Mega? Muitas vezes a gente paga mais caro no produto, compra uma pequena quantidade, coloca na Mega para sentir o que o mercado gosta ou não gosta. Cores diferentes, produtos diferentes. Peraí, vamos tentar colocar um frasco aqui de 500 ml, uma garrafa, para vender. E ela está surtindo um efeito no mercado, né? Tem cliente comprando 500 ml para pôr aromatizador de ambiente, para dar presente no final do ano. Dar um presente de 300 ml já não é um presente assim, né? O de 500 é o presente maior, melhor, né? Então você tem essa possibilidade de lançar através da Mega algumas coisas para fazer testes de mercado. Então lá algumas coisas saem
do mercado pedindo para a gente, outras saem da necessidade do mercado internacional, que nem a gente falou agora há pouco, e outras saem do laboratório, que às vezes é um teste do nada, né? E a circulação lá na Mega é muito grande, então vai desde o empresário, mas vai também o que o Arnaldo falou, a dona de casa, que foi ali no poupa-tempo, ou que estava passando ali de férias, a gente não sabe. Exato. E a gente consegue ter opinião tanto de quem é o empreendedor, quanto de quem é o consumidor, né? Porque assim, a gente tem o olhar de consumidor, que é uma pessoa que chegou ali, nossa, que legal, e de quem vai fazer aquilo para empreender mesmo. Então, e as inovações que a gente percebe, ou o cuidado de atender a esse pequeno e até os grandes, né? Não passam só frascos, são as tampas também, né? Tem muita coisa que tampa, vocês válvula. já Vou te dar um desenvolveram. exemplo simples, Denilson. A gente tem uma proximidade muito grande com o cliente, né? Então, ele fala, tem um problema. Esse meu produto de difusor, ele não difunde o produto. Eu tenho que ficar virando a vareta para poder ele funcionar. Então, eram aquelas varetas de madeira, de churrasco. Real é essa, são madeiras, são palitos de madeira de churrasco, que o pessoal colocava dentro dos frascos de aromatizador e aquilo lá não aromatiza. Aí ele fala assim, poxa, eu não consigo fazer o produto funcionar sem ter que pegar ele embebido no produto, molho minha mão, encho minha mão de produto e coloco lá de novo para ele ficar com o produto pro lado de fora e assim aromatizar o ambiente. E aí a gente vai lá, pô, como é que a gente pode resolver esse problema? Eu sou engenheiro químico. Então, eu entendo um pouco o que seria uma osmose. Né? Como é que faz para um produto ser puxado para fora? Aí eu pensei na época, pô, tem os pavios, né? Pavio de querosene, puxa o querosene para fora. Mas qual que é o produto desse pavio? Como é que a gente consegue... Pô, se eu botar um pavio num frasco de aromatizante, vai ficar mole. Não tem como. Aí, na época, a gente desenvolveu as flores, né, Jô? Que eram umas flores de papel, tipo papel, que tinha um pavio embaixo, o produto saía pela coisa, e até hoje a gente tem essas... Não sei se temos ainda, né? Mas só que precisava de uma coisa mais... para ganhar o tamanho do difusor, que era a grande sacada do negócio. E aí eu fiquei... Uma vez foi um fornecedor da Alemanha lá, que ele estava mostrando para mim eles trabalhavam com material para cigarro, sabe? O filtro do cigarro. O filtro do cigarro, e aquilo veio... E ele trabalhava também com outros produtos para outras coisas. E aquilo veio para mim de uma forma interessante, porque o cigarro, quando você acende ele funciona do começo até o final. Se você pegar o cigarro... Você já viu bomba relógio de colégio? Não vou ensinar essas coisas, crianças. Não façam isso em casa. Mas se você tirar o filtro e acender o cigarro e colocar numa bombinha, aquilo lá vira uma bomba relógio. Porque o cigarro, ele queima inteirinho, ele tem produtos químicos ali dentro que você não precisa puxar ele para ele funcionar. Ele queima inteirinho sozinho. É quase... Se eu não me engano, é alguma coisa derivada da pólvora que tem dentro do cigarro. Então, por favor, gente, vocês que fumam, vocês estão fumando pólvora. Tá bom? Bem claro isso, o tamanho do problema. Então, não experimente. Não experimente, porque você vai ficar viciado. Tudo bem? Desculpa se eu estou tocando algum fumante aqui, mas vocês estão fumando pólvora. Olha... Eu já fui fumante, então eu posso falar isso. E foi muito difícil largar. Bom, então eu falei, mas tinha que funcionar do começo até o final. Aí eu lembrei desse rapaz do filtro e falei com ele, a gente consegue fazer um produto que tenha uma resistência mecânica e que ele possa puxar esse produto para fora como se fosse um filtro, com o mesmo material do filtro de cigarro? Ele dá. Vamos fazer um teste? Aí nós fizemos um teste, Denilson, e o produto, pra você ter uma ideia, o frasco era com corante, né? E na hora que a gente colocava o corante, essa vareta no líquido, a cor aparecia na ponta. Então, se ele está trazendo o produto até a ponta, ele vai difundir lá, e sozinho.
Vamos viabilizar isso? Vamos. Começar a fazer teste com várias densidades de material, com vários tipos de materiais. Eu não vou contar o segredo. É óbvio que Claro. Mas o produto da matriz é o único que consegue fazer do começo até o final do difusor funcionar sem você ter que pôr a mão nele. E ele é 5 vezes mais potente na aromatização do que uma vareta de madeira. Que coisa, né? Então, vejam, de um problema que o cliente trouxe, virou um dos maiores cases de sucesso nosso, né, Jô? Sim, vende É um dos bastante. maiores cases de sucesso. Nós somos os únicos que temos esse produto com a densidade correta para que a aromatização seja feita. Mas tem um monte de gente que vende essas varetas de feltro hoje, né, que o pessoal fala. Só que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque a gente fez exclusivo para a matriz. Entendeu? E um outro case, aí nessa mesma linha de inovação, que a Joelma trouxe na outra entrevista, foi a questão dos 400 ml de base para o 100 de essência. Para lógico. que o cliente Problema, pudesse qual que é o fazer. problema do cara? Isso, Isso é a mesma coisa. Ela já falou lá e falou com toda a propriedade do mundo. Mas eu vou contar uma coisa que a Jo não contou. Muita coisa, né? Não, eu vou até um pouco para trás, porque imagina o seguinte, Denilson, qual que era algum dos problemas dos nossos clientes, né? A gente atende muito as lojas de essência pelo Brasil, né? Então, quando a pessoa vende numa loja de essência, tem um cliente que quer fazer o perfume só para ele. Como é que ele vai fazer o perfume só para ele? Comprando 1 litro de base, jogando 100 ml da base fora. Como é que ele vai fazer isso? Aí falando, poxa, mas a gente vende fragrância já lacrada, direto da fábrica, com 100 ml. Vamos fazer um produto já de 400 ml, que caiba 500 ml do negócio. No próprio frasco que a pessoa compra do produto aqui, ela só adiciona a essência, fecha, deixa armazenado lá durante 30 dias macerando, tá pronto. Tá pronto. É uma facilidade, fica mais barata a base, você não joga aquele 100 ml fora, e você tem lá 500 ml de produto, você pode fazer 5 produtos. Temos alguns clientes nossos hoje que eles fazem a dose única. Então a pessoa compra lá, vamos dizer assim, para fazer um produto com 20%, ela compra um produto com 80 ml de base, 20 ml de produto, você só mistura. Pronto. No próprio frasco de 100 ml você pode misturar, tá pronto, já está o produto pronto individualmente falando. E hoje a gente tem um individual até para a pessoa poder recravar um frasco que são as válvulas Easy-Lock. Então, cada vez mais, isso é uma tendência mundial, né? Hoje você tem um médico, vamos falar na parte de medicina, né? Só para comparar um pouquinho. Você tem um médico que cuida da unha, e antigamente era o dermatologista. Hoje você tem um especialista em unha. Sim. Você vai para um cosmético, você tem áreas, cosmético para a área da sobrancelha. É específico para a área da sobrancelha, perfeito para aquela utilização. Então, cada vez mais, você precisa de embalagens menores. Vocês trouxeram esse aqui, eu vou mostrar para a turma. Esse frasquinho aqui, ó, ele tem... Quantos ml, Jô, que eu esqueci? Acho que são 10. 10 ml. Poxa, que área do corpo que vai usar 10 ml? Áreas bem pequenas. Então, isso aqui serve para a área de sobrancelha. Olhos. Serve para a área dos olhos, para áreas pequenas. E 10 ml vai durar o suficiente para o cara usar o produto e recomprar o produto. Não existia isso aqui? Existia isso aqui no Brasil, Jô? E essa mesma embalagem, 5 ml, a gente tem também. Tem de 5 já? Menor ainda. Menor ainda. E o pessoal usa bastante para extrato... Extrato não, é... Óleo essencial. Na parte de aromaterapia. Então, veja... A gente vai vendo a necessidade de mercado e vai correndo atrás de soluções para elas. Né? Essa bolinha aqui, o Denilson, é de aço inox 316. Aí você fala assim, poxa, mas por que eu quero saber esse detalhe? Ela não vai enferrujar com o teu produto. É o único rolon que tem no mercado que é feito dessa forma. Porque a gente se preocupou com o produto depois de um tempo que está na casa do consumidor para que ele continuasse com a mesma qualidade e não tivesse enferrujado a bolinha. Que hoje, normalmente, todas as bolinhas de ferro que vêm assim do exterior, principalmente da China, ela vem em aço 304, 306, 304. Por quê? Porque é mais barato.
Então, a gente se preocupou em fazer um material de qualidade. Inclusive, hoje a gente vende para Boticário, né, Jô? Sim. Um material que só nós trazemos a válvula compatível com o produto deles, com aço inox 316. O resto do mercado é tudo 304. Pô, Arnaldo, por que você paga mais caro? Para não ter dor de cabeça. E isso virou um case nosso, né, Jô? É verdade. De bastante sucesso de trazer uma coisa que tem qualidade, vende, custa um pouquinho mais caro, vamos diminuir a nossa margem de lucro, vamos encaixar, né? Vamos encaixar nisso, vamos ganhar menos, mas vamos trazer um produto que realmente... E aí acabou dando um case desses. Hoje a Boticário compra da gente porque a gente desenvolveu esse produto nesse nível de qualidade. Só queria aproveitar um ponto que o Arnaldo comentou, até para desmistificar coisas que às vezes circulam. Que é o seguinte, ele falou, a essência vem lacrada. Muitos acham que as essências que a rua vende, a matriz vende... de alguma forma não é a essência que a fábrica invasa. Pura, né? É pura. Isso é mito. Denilson, eu vou te contar uma história de mais ou menos uns 50 anos. Antigamente, alguns lojistas lá da rua, e até com isso as nossas fragrâncias acabaram, naquela época, ganhando um valor agregado, uma qualidade agregada, que até hoje vem, né, João? Até hoje a gente sabe que quando a pessoa compra lá com a gente na matriz, não tem essa dúvida da qualidade do produto. Mas tinha alguns comerciantes que, para ganhar mais, eles colocavam solventes para aumentar, para diminuir o custo dele, para ganhar mais ou até para conseguir concorrer. Né? Porque a gente, para concorrer nos altos volumes, eles não tinham preço, porque eles não compravam altos volumes. Então, muitas vezes, diluía-se uma fragrância e vendia já o produto pronto. E a pessoa ia lá e diluía de novo. Já era um perfume, né? Se você está pondo, por exemplo, álcool para diluir fragrância, que é o material mais barato que tem, já é uma... Inclusive, nós tivemos um problema desse. Quando chegou na matriz, as fragrâncias não aumentaram de preço, mas eu abri a fragrância e tinha cheiro de álcool na fragrância já pronta. Aí o que a gente fez? Eu fui num local, fiz a cromatografia do produto e vi que tinha 20% de álcool no produto. E isso não foi para o nosso cliente. Então, isso veio da fábrica já. Hoje em dia, existe essa possibilidade. Para baratear, em vez de você comprar uma fragrância para perfume, você já recebe o perfume pronto. É bem isso, né? Então existia e existe essa possibilidade. O que nós fizemos? Hoje, a matriz tem, em cada fabricante desses, as amostras de retenção. Então, o produto está sendo produzido na fábrica, ele guarda a amostra de retenção pelo prazo de validade que tem do produto da matriz. Então, se você tem qualquer problema, a responsabilidade é do químico da fábrica. Porque ele vai comparar o teu produto com o produto que foi produzido na época que tem a amostra de retenção e vai falar para você, esse produto está certo ou esse produto está adulterado. Ah, esse produto está certo, o problema é da fábrica. Vem cá, vamos repor tudo isso aí para o cliente. E acabou. Resolve-se o problema. Agora também tem... vejam, eu vou falar uma coisa que é meio que natural. Vocês vão perceber. Quando você usa um perfume, Denilson, você usou a primeira vez, nossa, ele tem aquela potência, ele tem aquela fixação, tem todo aquele negócio. Aí você vai lá, usa o mesmo perfume pela 25ª vez, e você fala, nossa, esse perfume está perdendo a qualidade dele. Eu não estou sentindo mais o cheiro. Mas você passa na rua, aí o teu amigo fala, pô, que perfume é esse? Então... vamos desmistificar várias coisas, né? Primeiro, o produto que a matriz vende é um produto garantido por fábrica e por nós. A responsabilidade é nossa, mas para garantir isso eu tenho a amostra de retenção lá que vai garantir o produto para você durante o prazo de validade daquele produto. Segundo, o nariz da gente, ele tem você pode até ver isso, às vezes você está sentindo um cheiro de fumaça, de repente some aquele cheiro de fumaça. Aí chega outra pessoa, nossa, que cheiro de fumaça. Por quê? O nariz da gente foi treinado para a sobrevivência. Então ele identifica coisas que podem ser agressivas para você e depois ele acostuma com aquilo porque você ficou e não morreu,
Então ele fala assim, ó, esse cheiro não é tão agressivo assim. Não vai te Então ele matar. entumece todas essas células que a gente tem, os sensores que a gente tem no nariz, e aquele cheiro, ele já não vira mais um cheiro diferente. Mas ele continua ali. Entendeu? Uhum. Outra coisa. Você tem produtos que, por exemplo, a pele da pessoa é mais seca. Né? Você aplica em pele mais seca, a fixação é uma. Numa pessoa que tem a pele mais gordurosa, é outra, é muito maior. Pessoas geralmente assim com uma cor mais morenas, elas têm uma fixação diferente da fixação da pessoa que tem a pele mais clara. Então não adianta você querer ter a coisa na pele igual. Não vai funcionar. Então, eu já vi gente falando para mim assim, pô, você quer ter uma fixação maior? Passa um hidratante sem cheiro antes na pele. Aí você vai ter a tua pele mais úmida, na hora que você aplicar o produto, ele vai ficar mais tempo na tua pele. É uma boa dica. É uma boa dica. Já é uma dica. E ainda você pode vender o hidratante sem hidratante cheiro. também. Você acaba vendendo dois produtos. É. Ou com o mesmo cheiro da fragrância que você tem, que eu acho que é uma coisa que ainda não está sendo ainda tão... A Boticário, ela vai um pouquinho para esse lado, mas não nos perfumes. Então, se você pensar assim, poxa, eu vou fazer o perfume Cleo, por exemplo. O perfume Cleo, ele vai ter o perfume e vai ter o hidratante. E o Body Splash. Você tem 3 produtos em vez de ter um só. É isso. Tô ficando mais à vontade, tô ficando longe do microfone. Chega. Vou levar a bronca já. Não tem problema. Não, vamos em frente. Então, é isso. A gente estava falando do... Às vezes eu vou indo e aí eu me perco um pouquinho de onde a gente começou. A gente começou isso tudo para falar Falar da essência. da essência. Então, vejam. Então, o seu produto, às vezes, por isso que a gente mantém uma amostra de retenção. E onde que ele é comparado? Na pele, não. Ele é comparado na fita. Porque a fita é sempre a mesma. Ela é padrão. Então, você põe numa fita um produto, você põe o produto lá da época que foi gerado a produção. Então, os dois têm que ter a mesma qualidade. Então, isso é o que garante, porque isso é importante desmistificar, com certeza. porque às vezes as pessoas querem lá, falam, não, o ideal é comprar direto da fábrica, mas nós temos essa garantia. De fato, pelo que vocês contaram, existia esse problema de alguns lojistas que, para poder competir, então... Não é lojista, não, a própria fábrica. A própria fábrica. A própria fábrica. Às vezes você vai numa fábrica, você acha que você está comprando um produto muito mais barato, mas o que ele tem mais lá é solvente. Pode ser que não seja álcool, mas pode ser um dipropilenglicol. Ou seja, ele chega no preço que você quer. Ele faz, se você quiser pagar $1 numa fragrância, você paga. Agora o que vem dentro... Ponto. Agora o que está vindo lá dentro, você está pagando nem de propileno, é a própria água que o cara põe lá dentro. E olha, e pode ser feito. Você põe lá um emulsificante, você tem essência com água. As essências As hidrossolúveis, não. As hidrossolúveis, mas para desinfetante. 1 litro de essência, você faz 200 litros de desinfetante. É muita coisa. É água. E desinfetante é água, não é feito à base de álcool. Ele tem um emulsificante lá que aquilo faz com que você consiga diluir. E quando você usa a essência de desinfetante, é uma essência que só tem cabeça. Então, na hora que você põe ela no produto, ela está fechadinha lá dentro. Na hora que você joga no vaso, no chão, alguma coisa assim, ela vai encontrar água naquele local. E aí aquele cheiro faz buf no seu nariz. Aí fala, que perfume maravilhoso. Fechou. Se você deixar o vaso aberto... Esquece. Vai ficar só colorido lá. Vai ficar só colorido. E ele dilui para 200 litros aquela fragrância. E enquanto uma essência de perfume, você consegue diluir 1 litro, você consegue fazer 20%. 1 litro vai dar mais ou menos 200 ml. 5 litros. 5 litros. Para fazer um perfume de qualidade. Agora você pode fazer 10 litros. Você vai baixando a qualidade daquele produto. E a mesma coisa o fabricante pode fazer também. Ele pode te vender no preço que você quiser. Você é o dono da história. E antes da Joelma entrar numa pergunta, eu queria só fazer... Tem essa vertente da matriz, né? Quer dizer, a gente não trabalha só com essa área de perfumaria. Esses produtos, nós temos essência, embalagens para produtos de limpeza, para produtos PET, para produtos automotivos, válvula, tampa. Inclusive as essências hidrossolúveis, isso, né? Sim.
Toda a linha a gente trabalha lá, né? Por isso que eu falo, a gente atende, é o que o Arnaldo falou, às vezes você vende um produto e no final que você vai falar, nossa, mas o cara faz isso, a gente já vendeu tampa para tatuador. Né? Eu falei, mas essa tampa tá saindo tanto. E a tampa é uma sobretampa que a gente tem, chama anel, e aí ele encaixava no dedo para colocar a tinta ali dentro. E poder usar mais fácil, ele ficava com 5 cores aqui, já então, pegar e já aplicar na hora. Mais rápido, aumentava a velocidade dele e ganhava mais. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui, Denilson, que às vezes pode ficar... Não é que os fabricantes, os lojistas têm má índole naquilo que eles fazem. Isso, ok. É importantíssimo isso. Você está pagando por aquilo que você compra. Essa que é a realidade. Não vou dizer que é a matriz, a matriz é a coisa. A gente tem 3 classificações de fragrância lá dentro da matriz. A gente tem a tipo B, a gente tem a tipo A e tem a tipo Premium. A gente mantém a qualidade dessas fragrâncias. Mas quanto custa uma fragrância tipo B hoje, Jô? Hoje tipo B é R$80. Quanto custa uma tipo A? Uma tipo A, 220. E quanto custa a tipo Premium? Tem de 600 até R$1.200. R$1.200. Essas... Nós temos Black Card das 3? Temos. Então, se você escolhe o tipo do produto que você vai fazer. Elas são diluídas? Não. Elas têm qualidades diferentes. Então, por exemplo, a do tipo B, ela tem materiais mais de laboratório que você produz ali. Eu costumo até brincar, né? Para você fazer 1 quilo de essência de rosas, você precisa de 10 toneladas de pétalas de rosa. Você acha que aquilo vai custar 10 toneladas de pétala de rosa vai custar R$50 para você? Não tem como. Não tem como. Então, eles foram no laboratório e fizeram uma matéria-prima que eles deram o nome lá de Rosalina, que você consegue fazer numa batida, você consegue fazer 1 tonelada de essência de Rosalina, que é 90% da essência de rosas. Agora, aqueles 10% que a natureza fabricou, você perde. Então, você vai pondo esses materiais que são desenvolvidos em laboratório nos produtos mais baratos. E nos produtos mais caros, você vai pondo o produto que é extraído da natureza. Então, quanto mais produto da natureza, mais o preço aumenta. Quanto mais o produto é feito em laboratório, mais... A não ser que... E aí, tem matérias-primas que são bem mais baratas. Por exemplo, o óleo de laranja. A gente é o maior produtor de óleo de laranja do mundo. Então, são matérias-primas. Quando você tem uma coisa derivada da laranja, você tem um custo menor, mesmo sendo extraído da natureza. Ponto. E aí você vai balanceando para chegar num preço que você tenha o mesmo cheiro, lógico, mais simples aqui na B. O A é um custo-benefício, você tem um produto com uma qualidade melhor e com produtos vindo mais orgânicos. E você tem a Premium, que seria ali o melhor produto, né, que você poderia comprar. Ela até tem esse nome de Premium, porque ela ganhou o prêmio de melhor fragrância naquele segmento olfativo. Legal, né? E é uma coisa atrás da outra, né? A gente enfrenta vários desafios, né, Arnaldo? Aí no planejamento, na questão das embalagens como um todo, né? E aí eu queria te perguntar, hoje, quais os maiores desafios que a gente encontra, né, para atuar nas embalagens aqui no Brasil, principalmente com a questão de dólar, alta, baixa, fretes, porque a gente tem muito produto que é importado. Então, hoje... O que você vê de maior desafio que a gente tem no mercado hoje? Vamos lá. Difícil essa sua pergunta, Jô, porque tem tantos. A gente tem bastante, né? A gente que está ali dia a dia, né? Tem questão de preço, principalmente quando a gente fala ligado ao dólar, à política, a tudo, né? Então... Hoje nós estamos passando por uma fase hoje, Jô, que... O brasileiro quer o melhor, só que ele não tem dinheiro. Isso é básico. Todo o dinheiro está sendo usado... Desculpa, não sou de direita, não sou de esquerda. Estou falando uma realidade hoje. Sim. Quem tem dinheiro está colocando numa renda fixa, porque ele não precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Ele não está investindo no país, ele está pondo numa renda fixa. E tirando esse dinheiro do mercado, o brasileiro fica sem dinheiro. Então, ele ficando sem dinheiro, ele não tem mais como comprar produtos de maior valor agregado. Entendeu? Então, existe essa vontade de ter o melhor, só que eu não tenho possibilidade de ter. Então, por isso surgiu, né, o 15ml, né, Jô? Com tanta força, porque você tem um produto que a pessoa consegue pagar. E tem um produto de qualidade.
Você entendeu? Numa embalagem menor, o mesmo produto que você teria em 100 ml, que você ia gastar lá R$200, você consegue pagar 30. Por R$30, é. Entendeu? Então essa é uma jogada para driblar esse negócio, mas você não tem mais o mesmo volume. Até o sabão em pó, você vê, hoje você vai comprar o sabão em pó, ele tinha lá 800 gramas. Quem que lembra que era tudo de 1 quilo? É verdade. Tudo padrãozinho de 1 verdade. quilo, hoje é 800 gramas. Porque o poder aquisitivo do brasileiro está caindo. E como não se pode aumentar o preço do produto, diminui a quantidade. E vejam, não é por uma questão de sacanagem, é por uma questão mercadológica. Ele não tem condições de comprar aquele mesmo produto se ele quiser manter a qualidade. Então, eu quero manter a qualidade, tenho lá um sabão em pó X. Se eu quero, tem um sabão em pó, tem de 1 quilo lá, aqueles que vêm em saquinhos. Aqueles lá, eles não é o mesmo sabão em pó flocado que você tem aqui na caixa. Porque o flocado, você tem que ter uma torre de mais ou menos uns 50 metros para poder fazer o flocado. Enquanto aquele de saquinho é só um misturador normal. Ele mistura sabão com pó, pronto, e aí ele não tem a mesma capacidade de lavagem do sabão em pó que é vendido na caixinha. Aí a caixinha que é o segredo? Não. A caixinha diz que aquele produto tem mais qualidade. Então você gasta mais na embalagem para poder vender mais caro, porque aquele produto tem mais qualidade. Agora, o saquinho, ele é produtividade, é uma maquininha. Fica uma pessoa sentada do lado, só que tchuf, 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 fechou, está produzido. Você entendeu? Vou te dar um outro exemplo aí já é um pouco de redução de custo que as fábricas estão precisando cada vez mais reduzir os custos, porque N fatores, impostos, custo de mão de obra, só os custos sobem, eles têm que reduzir custos. Então você pega, por exemplo, a garrafinha de água. Não temos nenhuma garrafinha de água aqui, temos? Não sei, se você puder pegar uma depois eu mostro melhor visualmente. A garrafinha de água, a garrafa PET, ela vinha com uma tampa, não sei se agora vocês nem lembram mais, uma tampa desse tamanho. Mais ou menos uns quase 2 centímetros de altura. É verdade. Né? No começo, aí, tem uma garrafinha de água aqui. Eu não mostro a marca, fica tranquilo. Temos que tomar cuidado com as marcas, porque a gente pode estar infringindo alguma lei aqui, né? Beleza, já nosso super ajudante aqui. Obrigado, hein, garoto? É o nosso... a voz do além. A voz do além ajudou a gente. Vejam, eu vou mostrar para essa câmera aqui. Tá vendo essa altura dessa tampa aqui? Antigamente, essa tampa era desse tamanho. Hoje, ela caiu para isso aqui. Qual que é o motivo disso cair? O motivo disso aqui é que ela caiu 3 gramas. Você diminuindo a altura, você diminui 3 gramas de material. Essa tampa é muito mais barata do que a tampa que a gente tinha antigamente. E não mexe na qualidade do produto. Atende. Né? Aí você pega... esse aqui é água mineral, né? Vamos lá, vamos fazer ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Dá uma olhada na fragilidade dessa embalagem. Essa embalagem ela foi construída para ser usada aqui, para ser transportada aqui. Então ela tem muito mais resistência na vertical do que na horizontal. Tá vendo que ela é bem molinha no meio? Então, ela é feita de tal forma para que ela seja o mínimo de material possível aqui na garrafa de PET para reduzir o custo dessa embalagem, mas que dê uma resistência, principalmente quando ela está cheia e com a tampa, para não amassar no transporte. Ou na hora que o consumidor vai pegar. Mas na hora que você abre, é uma bexiga às vezes, né, Jô? Aí vieram com a história que é para reciclar. Então, quando você tem um material mais mole, você pode torcer ele. E hoje, milhares, milhões de pessoas no Brasil torcem as garrafas para ocupar menos volume no lixo. E com isso, transformar em menos lixo. Isso é bom? Até um certo ponto é bom que você tem menos PET que você está indo para o mercado. E é suficiente para você consumir o produto, mas você teve uma perda de qualidade aí. Para quê? Para torcer? Não. Para reduzir custo. Para reduzir custo. Né? Então, tem sempre essa situação. Né? O que o mercado consegue consumir para que eu consiga ter o mesmo produto?
Sempre são aulas, né? Isso a gente vai tendo diariamente na matriz. Mas é bom, porque o empreendedor ele precisa entender que assim, o que a gente está fazendo lá não é só comercializar produto, mas pensar a partir da necessidade que nos chega da criação. Isso tudo leva a pensamentos, leva a estratégias, leva a novos produtos, novas soluções. Arnaldo, a gente, obviamente, que se pudesse ficar aqui, ficaria. Quanto tempo nós estamos falando já? Nem percebi. Um pouquinho mais de 1 hora, mas isso vai passando. 2 pontos, assim... Não chegamos nem na metade da conversa? Não, podemos fazer um segundo episódio. Bora. Se vocês gostarem... Não, é verdade. Se vocês gostarem, eu estou aqui disponível. Sempre disponível. Inclusive lá na loja, se vocês precisarem, disponibilidade, eu dou a maior atenção possível. Sempre, a Joelma também, sempre. Porque... Vejam, é dessas pessoas que têm o ímpeto de melhorar de vida, de melhorar o que está fazendo, é que a matriz vive. É dessas pessoas que tem aquela coisa, eu vou arriscar, eu vou pôr um produto no mercado. São só os mais corajosos. São só os mais corajosos que fazem isso. No Brasil ainda é muito difícil você empreender. É muito difícil. Não é fácil mesmo. Então, nós estamos lá para dar suporte, para fazer com que o seu negócio seja o negócio do cliente seja um negócio de eficiência, de excelência, para que ele não perca dinheiro e que isso seja cada vez melhor. Vamos então, a gente vai encerrar. É porque a gente tem uma tem questão. Não, a gente faz um outro depois. O próprio Inspirar, eu acho que ele vem com essa necessidade, com esse DNA de ajudar aos empreendedores. Para fortalecer, né, Denilson? Essa questão ensinar. Da gente com o cliente e o ensinar, que é isso que o Arnaldo sempre trouxe muito, né? Que a gente fala que nosso lema é construindo histórias, evoluindo juntos, sempre, né? Então, acho que o Inspirar hoje já virou uma tradição, né? As pessoas têm perguntado, foi algo que surgiu, ideia do Arnaldo, né? E graças a Deus, essa edição agora é online, né? E tá dando super certo, as pessoas têm visto, têm assistido, têm dado retorno. Inclusive lá na área comercial, a gente tem tido uma demanda de ligações, de perguntas. E eu acho que esse é o intuito, né? O Inspirar é para isso, para inspirar pessoas também. Inspirar mais pessoas a terem coragem. Exato. João. Isso é o foco da coisa, porque a gente sabe que o brasileiro é sedento de vontade de crescer, né? Tem muita gente hoje no Brasil que tem essa vontade de crescer, mas não tem o apoio para poder fazer. Então, o Inspirar, ele nasceu justamente disso, do empreendedorismo, como facilitar as pessoas a crescerem e terem seus próprios negócios, terem a sua coisa, porque é bem difícil, né? Se não tiver apoio... É bem difícil. É bem difícil, tudo, não é né? fácil. Principalmente no empreendedorismo, né? Não é fácil. Mas é o que a gente falou, né? A gente tem assunto aqui para passar o dia inteiro, mas eu não posso encerrar sem fazer uma pergunta. Essa daqui Manda, Jô, manda. Eu quero saber, eu já sei um pouquinho, né? Mas acho que o público também queria... Acho que você tem que compartilhar, acho que seu pai aí é um exemplo, uma lição de vida, né? Deixou um legado. Chorar, não vou não. Agora eu só vou fazer uma pergunta. O que você aprendeu com ele, que você carrega até hoje na gestão da empresa? Que assim, eu acho que é um legado que ele deixou, para a empresa como um todo, mas você, hoje à frente ali da empresa, o que você carrega? Junto com ele. Junto com a Eliana, né? Ixi, gente... tem tanta coisa. Meu pai é fonte de inspiração para todos nós, né? O Denilson não conheceu, mas a Jo conheceu pessoalmente. E a Jo foi contratada do jeito de ADC conta essa história. Essa daqui a gente vai ficar pro próximo, viu? Bem inusitado. E é o papel do meu pai, né? Eu acho que o maior... foram tantos, já falei da poeira hoje, mas eu acho que o maior legado que meu pai deixou para nós e que eu luto com unhas e dentes é o fio de bigode. Tem muita gente jovem que não sabe o que quer dizer isso, né? Mas o fio de bigode é uma coisa que não vale muito. Mas se você dá valor para ele, ele tem um valor muito especial. Então, ele transmite aquela palavra que você dá e você tem que cumprir. Então, eu acho assim que o
meu pai até chega a me arrepiar, porque ele, muitas vezes, Jô e Denilson, eu queria que vocês continuassem isso se um dia eu não estiver mais aqui. Entendeu? De que se eu falei alguma coisa, eu tenho que cumprir. E é tão carente isso hoje no mundo. Isso é obrigação, gente. Não é uma questão de caráter. É uma questão de obrigação. Se você falou, você tem que cumprir, mesmo que você vá perder dinheiro para isso. E eu já falei para todo mundo dentro da empresa, se um dia eu fizer isso e não estiver percebendo, Arnaldo, você falou que ia fazer isso dessa forma. Vamos lá. Vamos para cima. Perder um pouco de dinheiro agora, perde, mas você mantém aquele fio de bigode. E, gente, não é questão de honestidade, é uma questão de dever. Não fazemos mais do que a nossa obrigação. Isso é uma coisa que a gente quer que vocês deem continuidade nisso. Eu e a Eliana, a gente preserva muito isso. Nós somos em 4 irmãos e não temos problemas entre irmãos por causa disso, porque tudo que a gente fala, a gente cumpre. 2 trabalham na empresa, 2 estão nos Estados Unidos e todo mundo tem a confiança que nós estamos fazendo a melhor coisa possível aqui. E nós vamos estar sempre fazendo o melhor. Eu estou falando agora para vocês. Nós vamos fazer sempre o melhor para vocês, para que vocês tenham o melhor, no melhor preço possível. E isso é uma coisa que eu deixo já de fio de bigode aqui para vocês. E aí é um compromisso, você vê que tem a família envolvida, isso é sério, isso é uma cultura organizacional, que quem chega percebe. E aí, Arnaldo, assim, nós estamos no final do ano. Aqui, para quem está assistindo, esse vídeo aqui está sendo reproduzido na nossa plataforma agora em dezembro de 2025. E, Arnaldo, eu acho que assim, sempre você tem essa tradição de fazer isso na empresa, faça aqui também, fala com os clientes, qual é a mensagem que você está deixando nesse ano de 2025, de agradecimento, e o que a gente pode esperar de 2026. Olha, gente... Ali. Vocês são fruto e inspiração para a gente. Tá? Eu agradeço primeiro sempre a Deus, porque sem Deus a gente não faz nada. Né? É Ele que faz com que a gente esteja aqui hoje, vivo, né? Vivo, cheio de vontade de fazer as coisas melhor possível dentro das condições que a gente tem. E eu queria transmitir isso para vocês, esse agradecimento também. E que vocês possam fazer da mesma forma o melhor possível dentro das condições que vocês têm. E dentro disso vocês vão ter sucesso, e vocês tendo sucesso a gente vai ter também. Queria agradecer por esse ano que passou. Foi um ano muito difícil para todos nós brasileiros. Temos um desafio para o ano que vem e eu conto isso com todos os brasileiros que ouvem, de examinarem muito bem. Ano que vem é um ano de eleição, ano de Copa do Mundo. Então, examinem muito bem com quem vocês vão votar, vejam realmente as características, não vão atrás de qualquer conversinha, vê se é verdade, se a verdade está por trás, se aquela verdade mesmo está por trás daquela pessoa, se ela age da forma como ela faz. E se não fosse vocês, a gente não estaria aqui. Então, muito obrigado de coração por todo esse carinho que vocês deram pra gente, que a gente não é merecedor de tanto carinho quanto a gente recebe. E a gente vai fazer sempre o possível para retribuir isso para vocês. Muito obrigado. Que 2026 seja um ano cheio de paz e muito sucesso. E lembra, isso é uma palavra minha, já não é do meu pai. Sucesso não pode ser objetivo, ele tem que ser consequência, é uma construção. Então, estamos juntos, o que precisar da gente, nós estamos disponíveis para ajudar vocês. E além disso, mesmo que for para bater um papo, quiser vir para cá, pode vir, tá bom? Certo, Jô? Certíssimo. É assim que a gente trabalha? Sempre, né? Que bom. Gente, muito obrigado por terem assistido a todos esses episódios. Em 2026 a gente continua. Sim, até porque os assuntos não se encerram. Tem muita coisa para se falar. Sobre embalagem, sobre tampa, sobre válvula. Lembra de se inscrever no nosso canal, porque tem sempre novidades, os vídeos, assim que forem postados. Se vocês clicarem no sininho, vocês vão ser avisados. Lembrem de baixar o nosso e-book de tendências
E muito obrigado, Joelma, pelo Obrigado. aprendizado, Nilson. obrigado, Arnaldo, pelo Obrigado, aprendizado. Obrigado Arnaldo. vocês estão saindo melhor do que a encomenda, viu? Já estamos Nossa, olha, aprovados, gente. Não sabíamos que tínhamos 2 talentos aqui Ah, na entrevista Tá certo. e agora nós sabemos e aí complicou para eles. Complicou, viu? Complicou. Gente, obrigada pela atenção, por ter ficado conosco até agora. E assistam e continuem lá, precisando de algo, estamos à disposição, a equipe comercial toda em peso, né, Denilson, É isso aí. Arnaldo? Estamos lá para atender da melhor maneira. Um abraço e até a Obrigado. próxima.